Quando alguém pergunta o que você quer, você demora para responder. Onde quer jantar? O que gostaria de fazer no fim de semana? Para onde gostaria de viajar? Você pensa e responde, tanto faz. Quando a decisão é mais importante, escolher pode ser mais difícil. Você quer continuar nesse trabalho? Ainda quer viver essa relação da maneira como está? O que gostaria de fazer nos próximos anos? Talvez você tenha concluído que é indecisa, mas existe uma diferença entre dificuldade para escolher e não conseguir identificar aquilo que deseja. E essa diferença importa, porque você consegue perceber com facilidade o que as outras pessoas querem. Sabe as reações do seu marido, o que os seus filhos precisam, conhece as expectativas da sua família. Então por que quando a pergunta é sobre você, a resposta parece tão difícil? Talvez chamar isso de indecisão explique apenas uma parte. Observe o que acontece antes de uma escolha. Imagine que você receba uma proposta profissional interessante e a sua primeira reação é pensar que gostaria de aceitar. Mas logo depois você considera a reação do marido, a rotina dos filhos e tudo o que precisaria mudar para você aceitar essa oportunidade. Perceba, a sua vontade apareceu, mas rapidamente perdeu espaço para as consequências que a sua escolha poderia provocar. Então talvez a pergunta não seja apenas porque você não sabe o que quer, talvez seja porque aquilo que você quer perde a importância quando entra em conflito com o que as outras pessoas esperam de você. E por que isso acontece? Porque considerar os outros pode ter ocupado um lugar tão importante na sua vida, na maneira como você aprendeu a se relacionar, que tenha te deixado dessa forma. Ser responsável pode ter feito com que confiassem em você. Estar disponível pode ter te aproximado de pessoas importantes. Evitar conflitos pode ter te ajudado a manter algumas relações. Atender a determinadas expectativas pode ter trazido reconhecimento. E com o tempo, considerar os outros pode ter deixado de ser apenas uma escolha e passado a acontecer antes mesmo de você considerar a si própria. Então surge uma vontade, mas logo depois vêm as perguntas. Quem vai se decepcionar? O que essa decisão vai mudar? Será que eu deveria querer isso? E aos poucos a pergunta deixa de ser o que eu quero e passa a ser o que eu posso querer sem decepcionar ninguém e sem mudar a vida das pessoas ao meu redor. Talvez seja por isso que dizer eu não sei tenha se tornado mais fácil. Não necessariamente porque você não sabe, mas porque reconhecer uma vontade também pode significar enfrentar as consequências de levá-la em consideração. E isso muda a maneira de compreender o que acontece com você. Talvez os seus desejos não tenham desaparecido. Talvez você perceba o que quer e descarte essa resposta tão rapidamente que já não reconhece quando isso acontece. E se aquilo que você deseja ocupa o último lugar, outras referências começam a decidir por você. O que a sua família espera, o que evita conflitos, o que interfere menos na rotina, o que decepciona menos as pessoas. E compreender isso não significa deixar de considerar quem você ama. Significa perceber que existe uma diferença entre considerar o outro depois de reconhecer o que você deseja e considerar todo mundo antes de permitir que a sua vontade tenha algum valor. Então, na próxima escolha, observe o primeiro instante. Antes de pensar na reação das pessoas, perceba qual resposta surgiu em você. E depois pergunte, o que eu acredito que pode acontecer se eu levar em consideração aquilo que eu quero? Porque talvez você não precise descobrir o que quer. Talvez precise perceber o que acredita que pode perder quando aquilo que você quer não corresponde ao que esperam de você.